Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta. Como eu disse, agora nós vamos apresentar a vocês 7 técnicas de construção de parágrafo de introdução. Então, você não tem do que reclamar, tá? Você está no umbral aí, como é que eu começo a fazer o meu parágrafo de introdução? Entendendo estas 7 técnicas, você pode aí se salvar. A primeira, tá aqui o nome, tá? Definição, oposição, interrogação, transição temporal, comparação, enumeração e metaforização. Olha só, a primeira técnica é a técnica da definição. Eu tenho um tema, o tema que foi dado ao candidato é esse aqui, a tolerância constrói. Ó, eu agora não me interessa mais fazer aquela crítica aos parágrafos de introdução como a gente estava fazendo até o último vídeo. Por que não? Porque é o seguinte, aqui eu só quero te mostrar o que é a técnica. Depois, um pouquinho mais para frente no nosso curso, nós vamos aprender a colocar cada uma dessas técnicas na estrutura que eu vou sugerir a você. Mas aí eu preciso que você domine as técnicas. Então, só para te orientar, aqui, como são exemplos retirados de provas, não nos interessa mais fazer a crítica, né? Se o cara apresentou a tese, se ele fez o recorte. Só me interessa te apresentar a técnica. Essa técnica é uma maneira de você apresentar a tese, tá bom? Então, só quero que você entenda o que é. O que é a técnica da definição? Como o próprio nome sugere, essa técnica vai definir um tema, vai definir uma palavra. Diante dessa temática, a tolerância constrói, nós temos a definição. Que definição? Definição do que vem a ser tolerância. Olha aqui, tolerância é a possibilidade de entendimento de si e do outro, levada à máxima capacidade. Perfeito. Esta é uma definição. Tem muito aluno que tem medo de usar a definição por não saber definir. Sempre que a gente trabalha com conceito é meio complicado, né? Quando a gente pede, define aí para mim o que é solidariedade. Define aí para mim o que é caridade. Define aí para mim o que é honestidade. Defina para mim o que é tolerância. Então, sempre que a gente trabalha com conceito é meio complicado. Mas, a definição de um conceito, nas provas de dissertação, primeiro, é valorizada e segundo, ela pode ser feita de acordo com o seu conhecimento de mundo. É lógico que você não pode viajar na maionese. O que eu chamo de viajar na maionese? Você vai dizer que tolerância é a possibilidade de tirar vantagem do outro. Pô, lógico que não, entendeu? Mas algo nesse sentido, pô, tolerância é o quê? Aceitar o outro como ele é, entendeu? É a capacidade de resiliência, né? É a capacidade que você tem de se colocar na situação do outro. É a capacidade que você tem de abrir mão de alguns valores, abrir mão de alguns direitos para deixar em situação mais favorável o próximo. Tudo isso é tolerância. Então, não tem... O aluno, às vezes, ele tem medo de usar essa técnica da definição porque ele acha que a técnica da definição ela tem que ser igualzinho tá no dicionário. Você pega lá no dicionário tolerância, aí tem a definição dessa palavra. Aí você só pode usar a definição na dissertação se for a definição do dicionário. Não, você pode criar uma definição. Isso é interessante porque já mostra para o examinador o quanto você está ou não inserido no mundo em que você vive. Você entendeu? Então é interessante, tá aqui um exemplo de definição. Ó, é o caminho mais certo rumo à estabilidade na relação interpessoal. Outra definição. É a possibilidade de construção agregada ao ouvir o próximo. Ou ainda, é a proposta de viver com o entendimento pleno do que é ser uma crítica social. Então, olha só, é lógico, galera, por isso que eu falei, não importa aqui mais o tamanho do parágrafo, lógico que em uma redação sua, jamais você vai
fazer 4 definições do mesmo tempo. Tá maluco? Não precisa, não precisa. Você pode trabalhar com uma, no máximo 2, como eu mostrei no videozinho anterior, né? Que a segunda vai servir como uma espécie de ratificação da primeira. Até mesmo para você enfatizar a definição criada por você. Então, assim, no máximo 2 definições, desde que sejam definições que corroborem uma outra, né? Uma definição tem que corroborar a outra, ou seja, tem que confirmar a outra. Não pode definir tolerância sobre um aspecto e definir tolerância sobre outro aspecto oposto a esse. Óbvio que não, porque aí você não estaria sendo coerente no seu texto. Então aqui, veja, eu só quis te mostrar o que é a definição. É isso mesmo, é você colocar aqui o tema e dizer o que é. A solidariedade nas relações humanas. Aí você vai colocar, solidariedade é a possibilidade ou é a capacidade de se fazer isso, ponto, acabou, definiu. A partir dali, você vai fazendo o recorte, então, né, aí você vai abordar, por exemplo, aqui a tolerância constrói, aí você poderia abordar a tolerância nos seus aspectos o quê? Sociais. Vai abordar a tolerância nos seus aspectos o quê? Criminais. Vai abordar a tolerância nos seus aspectos o quê? Das relações familiares. E então, você faz o recorte dentro da tolerância. Você define o que é tolerância e recorta. Vamos trabalhar essa relação, então, de aceitação do outro, de se colocar no lugar do outro, né? Já que esse caminho de estabilidade na relação interpessoal sobre 2 aspectos. Um aspecto para cada parágrafo do desenvolvimento. Galera, mais uma vez, é uma técnica interessante, valorizada pelos examinadores. Por quê? Porque na definição já aparece, muitas vezes, a crítica, a opinião, a posição do autor. Quer ver? Olha isso aqui. É o caminho mais certo rumo à estabilidade na relação interpessoal. Poderia ter colocado um ponto aqui. O que eu quero mostrar para você é o seguinte, é o caminho, olha essa palavra, mais certo. Aqui eu não tenho um juízo de valor? Tenho. Então é importante, porque na definição você já pode apresentar o seu ponto de vista. Ó, você pode defender A ou B. A única coisa que você não pode fazer é ficar em cima do muro. Isso é impossível. Não, você não pode ficar em cima do muro. Você tem que ter uma opinião, meu filho. Tem que ter. Então, é interessante essa técnica por conta disso. Mais uma vez, eu vou falar para a gente passar para o próximo slide. Você não precisa definir 1 milhão de vezes, como foi feito aqui. Não precisa. Basta uma vez, no máximo 2. E cuidado com a segunda, para que ela também não se torne muito longa. Porque veja aqui, ó, a segunda definição desse parágrafo começa aqui e só termina no final dele. Muito grande, né? Muito grande, tá bom? Eu, se fosse fazer o meu texto, eu diria isso aqui, tolerância à possibilidade de entendimento de si e do outro levada à máxima capacidade, ponto, ponto. Aí eu ia fazer o recorte, apontando qual a crítica eu ia fazer. Já que é a tolerância que constrói, obviamente, que essa tolerância, de fato, ela tem que gerar uma estabilidade nas relações interpessoais. Joia? Vamos lá, galerinha. A nossa segunda técnica, interessantíssima também, que inclusive já apareceu. Já apareceu em um dos exemplos aqui, naquele momento em que nós estávamos criticando. A técnica é a técnica da oposição. Olha o tema, galera, a educação no Brasil. Antes, deixe-me falar uma coisa. A técnica da definição, ela é interessante e fácil de ser usada quando você estiver diante de substantivos. Nomes, de um modo geral. Quando você estiver diante de nomes, tolerância não é um substantivo? É um substantivo. Então, tolerância, educação, dignidade da pessoa humana, cidadania, direitos humanos, participação política, liberdade de expressão. Estas expressões que aparecem nos temas das redações, quando forem expressões nominativas, ou seja, expressões que servem para dar nome às coisas, é muito adequado, muito fácil de se fazer a definição. Eu estou falando isso porque você não sabe como vai aparecer o tema na sua prova.
Então, a dica é, se o tema aparecer com expressões nominativas, com expressões substantivas, você facilmente pode encaixar a técnica da definição. Por quê? Outro aspecto interessante, dessas 7 técnicas que eu vou mostrar para vocês, você vai perceber que, a depender do tema, fica mais complicado usar determinada técnica. Então, jogue a seu favor. Por isso que eu te dou várias opções. Te dou várias opções para você jogar a seu favor. Ou seja, observe em quais tipos de tema aquela técnica se enquadra. Então, eu gostaria que você anotasse no seu material a técnica da definição. Anote aí. Enquanto isso, eu vou bebendo água. A técnica da definição é bastante adequada. A técnica da definição é bastante adequada quando o tema trouxer expressões nominais. Troca nominais, expressões nominativas. Tá? A técnica da definição é bastante adequada quando o tema trouxer expressões nominativas. Exemplos, Rafaela, de temas que trazem expressões nominativas. Vamos lá. A cidadania e sua importância no desenvolvimento do país. Cidadania é uma expressão nominativa. Deu nome. Expressões que dão nome. Aí você vai começar. A cidadania é a participação ativa do habitante de um país na sua política. No Brasil, isso é caracterizado por tal. Dá para definir o que é cidadania. Ou, vamos lá, a liberdade de expressão e as garantias constitucionais. Você vai definir. Olha a expressão nominativa, liberdade de expressão. Esse foi um tema, algo muito parecido com isso que caiu na FCC, tá? Então, a liberdade de expressão, a liberdade de expressão e o Estado Democrático de Direito. Esse foi um tema que já caiu na FCC, 2012. A liberdade de expressão, você pode definir. O que é a liberdade de expressão? É poder falar tudo? O que a Constituição garante? Tem limite essa liberdade de expressão? Posso falar tudo ofendendo o outro? Tem que me policiar em que sentido? E se eu não me policiar, o que acontece? Olha quanta coisa você pode abordar. Em que aspecto essa liberdade de expressão está presente no Estado Democrático de Direito, que é o Estado em que vivemos? Percebam? Então, em expressões, em temas que tragam expressões nominativas, e senhores, a FCC adora. Sempre tem uma expressão nominativa ali. Se você se der bem com essa técnica, pode explorá-la, ok? Ela funciona muito bem para temas, quando estes temas são estruturados por meio de expressões nominativas. Esta segunda técnica, a da oposição, não necessariamente vai dar para você usar em todos os temas. Olha o que eu falei para você. A respeito da definição, ela é adequada quando o tema trouxer expressões nominativas. Agora, olha esse tema. A educação no Brasil. Tem como definir? Tá vendo? Não. Não tem como definir. A não ser que fosse assim, ó. A educação e os seus reflexos no desenvolvimento social. Aí você poderia definir educação, poderia definir reflexos sociais. Agora, a educação no Brasil, você vai definir o quê? A educação no Brasil é... Tá vendo? Porque não é uma expressão nominativa. É uma expressão circunstancial. Ele delimita esta expressão aqui no espaço. Não é uma expressão nominativa. A educação no Brasil. O tema veio como forma de expressão circunstancial. Por expressão circunstancial, você também pode entender. O tema já vem contextualizado, dentro de um contexto. Quando o tema vem dentro de um contexto, esta técnica aqui, olha, ela se encaixa facilmente. Por quê? Porque, gente, todo contexto tem dois lados. Olha só. Se o contexto é a relativização de uma situação, toda situação tem dois lados. Portanto, senhores, quando vocês se depararem com um tema
que venha já de maneira contextualizada. Vê se esse tema veio de maneira contextualizada. Não veio. Não veio. Tá? Não tem uma O que é uma maneira contextualizada, Rafaela? Circunstanciada. Quem indica circunstância, Rafaela? Os advérbios, lembra? Aqui, a educação no Brasil, ó, isso aqui, ó, no Brasil, circunstância de lugar, recortou. Então, o tema já vem contextualizado, o tema já vem relativizado. E todo tema contextualizado tem dois lados. E a técnica da oposição, meus queridos, é exatamente a técnica que vai relativizar. O que vale dizer? Ela vai mostrar os dois lados de uma situação. Toda situação contextualizada tem dois lados. Então, a técnica de oposição, ela cabe perfeitamente em uma situação contextualizada. Vamos embora, vamos ler. A educação no Brasil. De um lado, professores mal pagos, desestimulados, esquecidos pelo governo. De outro, contextualizei, olha lá. De outro, gastos excessivos com computadores, antenas parabólicas, aparelhos de videocassete. É este o paradoxo que vive hoje a educação no Brasil. Lindo o parágrafo, fez perfeitamente essa oposição, essa contextualização, recortou, dividiu e mostrou qual é a relativa situação da educação, no Brasil. Ah lá, professores mal pagos, desestimulados, esquecidos. De outro, gastos excessivos com computadores, antenas parabólicas, aparelhos de videocassete. Esse texto é antigo, né? Aparelho de videocassete teria que ser aparelho de Blu-ray hoje em dia, tá? Então, galera, foi feita aqui uma oposição. Agora, detalhe importante, para que você se mantenha na coerência do texto, obviamente que os aspectos abordados em cada um dos lados, o que vale dizer, nesse primeiro lado, quais foram os aspectos abordados? Professores mal pagos, professores desestimulados e professores esquecidos pelo governo. Estes aspectos têm a ver com a educação no Brasil, lógico. Tá? Então, os aspectos abordados nessa contextualização devem ser coerentes, devem se ligar de maneira direta ao tema apresentado. Olha agora o outro lado. Quais foram os aspectos abordados? Gastos excessivos com computadores, gastos excessivos com antenas parabólicas e com aparelhos de videocassete. Estes gastos aqui, estes aspectos abordados aqui, foram também abordados de acordo com essa temática. Portanto, eles são coerentes com este tema aqui. Vou te dar um exemplo do que seria incoerente. De um lado, professores mal pagos, desestimulados, esquecidos pelo governo. De outro, uma sociedade criminalizada, corrupta e indiferente. Gente, uma sociedade criminalizada, corrupta e indiferente se liga de forma direta à educação no Brasil e de forma oposta ao que foi dito antes? Não. Então, você só tem que ter cuidado, porque quando a gente coloca a técnica da oposição, eu falo isso, né? Eu falo que a oposição é você mostrar dois lados de uma mesma situação. Mas, gente, vocês não podem esquecer que o nome da técnica é oposição. Então, estes dois lados devem ser opostos entre si. Onde é que criminalidade é oposta aos professores mal pagos? Ah, professora, como o professor não ganha bem, ele vai sair matando. Que isso, gente? Que relação é essa que você estabeleceu? Professor mal pago, quem paga o professor? O governo? Governo gastando pouco com o professor, oposição. Governo gastando muito com tecnologia para as escolas, por exemplo. Então, de um lado, é o pouco gasto do governo referente à educação no Brasil.
Oposição, o excessivo gasto do governo referente à educação no Brasil. Não adianta você falar, de um lado, professores mal pagos, de outro, gastos com o pagamento da dívida externa. Perdão, pessoal, dei uma leve tossidinha aqui. Entendeu? Pagamento da dívida externa, o que tem a ver com a educação do Brasil? Ué, o texto não está falando de economia. Então, assim, cuidado, porque isso é sutil. É uma técnica boa? É, mas é fácil fugir ao tema. É fácil a fuga do tema aqui. É fácil o aluno falar de abacaxi de um lado e Ferrari do outro. Coisas que não tem nada a ver. Beleza, gente? Vamos para a nossa próxima? Olha lá. Olha lá nada, não passou, né? Agora sim. Ah, essa eu adoro. Essa eu adoro, porque é o nome da técnica, interrogação. Beleza, gente. Interrogação sugere o quê? Pergunta. Aí o aluno se desespera. Professora, eu aprendi que eu não posso fazer pergunta na minha dissertação. Ô, filho, aprendeu errado. Lógico que pode. O que você não pode é fazer uma pergunta e deixá-la livre, leve e solta, como o padre do balão. Voou e foi para o espaço. Não pode, gente. A pergunta que foi feita no seu texto, ela deve, palavrinha-chave, obrigatoriamente ser respondida. Pode fazer pergunta? Pode, mas responda. Porque pergunta eu sei fazer sobre um monte de coisa também. Mas se o objetivo do meu texto é mostrar minha opinião, é mostrar a solução para uma problemática, lembra disso tudo? Uai, gente, então eu tenho que responder a pergunta. Quando cabe a interrogação? Quando cabe? Em que momento? Com temas nominativos ou com temas contextualizados? Respostas, senhores, com ambos os temas. Com ambos os temas. Vamos pegar o tema nominativo? A tolerância constrói. Posso perfeitamente trabalhar esse tema com uma interrogação? Será que a tolerância é, de fato, fator construtivo para uma sociedade harmônica? Fiz a pergunta. E aí vou responder. Com temas contextualizados, como esse, a saúde no Brasil, mesma coisa que a educação no Brasil, ó, contextualizou. Dá para fazer pergunta? Também. Então, não sei se eu falei nessa aqui da oposição, acho que não. Anote aí, oposição. A oposição é bastante adequada para temas contextualizados. Eu acho que eu só falei, não cheguei a ditar, a dar essa denominação de uma recomendação oral, de um ditado. Mas então anote, a oposição é bastante adequada para temas contextualizados. Agora, a nossa terceira técnica, a interrogação, anote, é adequada para temas com expressões nominativas, bem como para temas contextualizados, tá? Então, é uma técnica bastante ampla. O aluno que mantém o cuidado de perguntar e responder pode se sentir livre para usar essa técnica, porque ele vai nadar de braçada. Ok, galera? Então, vamos lá. A saúde no Brasil. Será que é com novos impostos que a saúde melhorará no Brasil? Fiz a pergunta. E aí, posso deixar sem resposta? Não. Então, olha só. Os contribuintes já estão cansados de tirar dinheiro do bolso para tapar um buraco que parece não ter fim. Gente, aqui ele já indica a direção da resposta. Então, adianta aumentar esse monte de imposto? Não. Olha, já começa fazendo uma crítica. Os contribuintes já estão cansados de tirar dinheiro do bolso para tapar um buraco que parece não ter fim. E ratifica. A cada ano, aí o deslize, né? Somos, primeira pessoa, mas eu falei que eu não ia me ater muito a esses errinhos. A cada ano, muito mais fácil se ele dissesse, a cada ano, o brasileiro é lesado por novos impostos para alimentar um sistema que só parece piorar. Observações. A pergunta foi feita e a pergunta foi respondida. E o interessante, a pergunta não precisa ser respondida de maneira Teletubby. O que é maneira Teletubby? A saúde no Brasil vai melhorar?
Sim, vírgula, pois, blá, blá, blá. Isso a gente aprendeu lá na época da tia Maricleia. Tinha que responder assim nas provas, né? Será que é com novos impostos que a saúde melhorará no Brasil? Pergunta, aí vem a resposta Teletubb. Não, pois os contribuintes pagam muitos impostos e nada melhor. Não é assim, entendeu? Não é só para responder sim, não. Você tem que já fazer um apontamento crítico. E aqui foi legal, porque aqui fizeram um apontamento crítico. Beleza, galera? Aqui fizeram um apontamento crítico. Ó, os contribuintes já estão cansados de tirar dinheiro do bolso para, olha agora o apontamento crítico. Tapar um buraco que parece não ter fim. Eu tiraria o parece, que aí o texto ficaria mais enfático. Para tapar um buraco que não tem fim. Parece gera dúvida. Isso aqui, sabe? Parece, gera dúvida. E aí, de novo, a cada ano, vamos imaginar que ele não deu esse deslize. A cada ano, o brasileiro é lesado por novos impostos para alimentar um sistema que só parece piorar. Eu também tiraria o parece. O parece fica leve à crítica. Um sistema que só piora. Um sistema que, sem dúvida, piora. Então, percebam, galerinha, o que eu tenho para dizer para vocês disso aqui? O que eu tenho para dizer para vocês dessa técnica aqui? É boa? É. Serve para quais temáticas? Nominativas ou contextualizadas? Devo obrigatoriamente responder à interrogação feita. E não preciso responder. Aliás, não devo responder de maneira Teletubb. Sim, não. Essas palavras não devem nem aparecer no seu parágrafo, tá? Você deve responder de maneira indireta, porém, bastante crítica. Aí você está valorizando sobremaneira o seu parágrafo de introdução. Adivinha o que nós vamos fazer agora, galerinha? Encerrar o nosso bloco, porque não dá tempo de eu te mostrar uma quarta técnica. No nosso próximo bloco, nós falaremos de outras 4 técnicas. São 7, essas 3 aqui demandam um tempinho maior de explicação. As outras 4 a gente fala no próximo bloco. Eu aguardo vocês. Até lá. Um abraço. Tchau, tchau.